Falei que é importante o Bahia conseguir os 3 pontos contra o Bragantino, que é uma equipe que vai perder muito pouco ponto durante o campeonato. Aí eu queria que você desse também sua análise sobre isso aí. Rapaz, o Bragantino vai perder pouco ponto. Você tem um Atlético Paranaense que vai também fazer barulho nessa Série A. Né? O jogo contra o Galo semana que vem é muito difícil lá na Arena do Galo. Um jogo muito complicado mesmo, né? Então, assim, o Bahia vive um momento. Eu vi alguém falar no chat aí, eu concordo até em parte. Parar o campeonato hoje talvez seja prejudicial ao Bahia. Esse momento, certo? Um exemplo, tem aquele momento que tudo dá errado, que parar vem como um alento, né? Diz assim, ó, para, respira, né? Valeu, vamos aqui arrumar a casa e depois a gente vê no que dá. Hoje, parar eu não vejo desse jeito. Eu não vejo nesse ponto ser inicialmente algo benéfico. Falando do Bahia em si, falando de futebol. Né? Mas é como eu falei também em outro momento. Para parar, primeiro tem que fazer uma análise, fazer um levantamento. Até como o Rogério, hoje o Rogério usou praticamente minhas palavras. Não é parar por parar, é decidir o que vai fazer e tal. Pelas palavras de Rogério, ele já teria, por ele, um exemplo. O campeonato já teria parado, não teria nem tido o jogo do Rio, né? Pelo jeito que ele falou na coletiva. E ver o que é que vai acontecer aí e continuar fazendo um bom começo e pontuando o máximo possível para lá na frente, porque tem uma hora que essa equipe vai oscilar. Quando oscilar, a gente tá com gordura para queimar. É uma tranquilidade acima de tudo. É uma tranquilidade para uma continuidade de um trabalho, para você enfrentar uma equipe do Atlético Mineiro no meio de semana, ou no final de semana, claro, se o campeonato não for paralisado, que, pelo que eu estava lendo rapidamente, o presidente da CBF ficou esperando o posicionamento de todos os clubes, nem todos os clubes se posicionaram, e aí ele tem que ir para a Tailândia para resolver, não sei, uma reunião lá na Tailândia, então vai ter que ficar para depois dessa reunião. Foi mais ou menos sobre isso, o que aconteceu, e por isso que essa reunião, que poderia acontecer nessa semana, só vai acontecer lá no dia 27, daqui a 15 dias ainda. Por isso, de tudo isso, a gente segue o campeonato. Claro, se não paralisar, estaremos em Minas Gerais, estaremos em Criciúma, fazendo a cobertura, seguindo esse trabalho, e que o Bahia continue. Domingo, eu sei que a partida de domingo vai gerar uma expectativa muito alta. É o Bahia jogando contra o Atlético Mineiro. Bahia é segundo colocado na liderança, dividindo aí com o Atlético Paranaense. Um Atlético Mineiro que deve brigar pelo título brasileiro, uma das equipes que mais joga bem futebol, mais vistoso futebol do Brasil nesse momento é a equipe do Atlético Mineiro, junto com o Bahia e entre outras equipes. Então vai gerar uma expectativa muito alta. Vai gerar uma expectativa muito alta de uma equipe que vá lá, que vença, que, enfim, que consiga os 3 pontos diante do Atlético Mineiro. Mas, acima de tudo, dá uma tranquilidade. Dá uma tranquilidade porque a gente chega aos 13 pontos, segundo colocado, já vence a mesma quantidade do primeiro turno do ano passado, tem essa gordura, como o Marinho falou, para queimar, tem essa condição de não encarar certas partidas como final de campeonato, como foi o ano passado. Parece que toda partida para o Bahia é final de campeonato. Isso não quer dizer que o Bahia vai entrar mole, que o Bahia vai entrar desligado, nada disso. Mas sem aquela obrigação de eu tenho que pontuar lá, eu tenho que vencer lá. Então tira essa carga, tira esse peso. O Bahia pode jogar de uma maneira, o Baraúna até falou, são maneiras muito parecidas. Um Atlético que vai buscar o fator casa, vai buscar atacar, vai buscar a qualidade do Hulk, do Paulinho, do Scarpa, enfim, de todo aquele meio de campo de qualidade que a equipe tem, todo um time de qualidade, o Arana, que tem jogado muito como um ponta, muito como um ala aberto pelo lado esquerdo. Então é uma equipe muito forte, que vai ser um jogo bem jogado, que seja um jogo bem jogado, que o Bahia consiga adotar a melhor estratégia para conseguir os 3 pontos. É a sequência de um trabalho que respira, é a sequência até de um momento que muitos pediram até a saída do Rogério após perder o título, e não é passando um pano para isso. Perder o título foi inadmissível, mas enfim, página virada, passou, aconteceu, mas que não era o momento de uma mudança, tanto que o Bahia hoje está em uma situação boa no campeonato, largou bem, uma equipe coesa, uma equipe respeitada, que o Caixinha, antes de enfrentar o técnico do Bragantino, falou muito bem da equipe do Bahia, fez bastantes elogios, e que vai atrair olhares diferentes de todas as equipes. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Bahia, eu tenho certeza que vai olhar com muita atenção esse jogo, vai prestar muita atenção, até porque a gente destaca, o Bahia ainda não enfrentou as equipes que subiram, a equipe que vão brigar, provavelmente, claro, a gente fala sempre de maneira empírica, equipes que vão brigar na parte de baixo. O Bahia enfrentou Fluminense, Grêmio, Botafogo, Bragantino, teve o clássico contra o Vitória, tudo bem, mas foi fora de casa e é um clássico fora de casa, então assim,
são jogos sempre muito complicados contra equipes que vão brigar na parte de cima. O Internacional são equipes que vão brigar na parte de cima e mesmo assim a gente consegue sair bem dessa primeira parte. Ainda tem mais uma sequência aí que tem o Atlético Mineiro no domingo. Depois é o Atlético Mineiro, a gente pega... Acho que são 2 partidas pelo Brasileirão seguidas fora de casa, né? É isso, o Atlético Mineiro e o Criciúma. Exato, são 2 partidas seguidas fora de casa e aí começa uma sequência um pouco mais tranquila aí para o time do Bahia. Gordura importante, não só para a tabela de classificação, quanto para o mental da equipe, para a sequência de um trabalho. Vai sair os bastidores, a gente vai destacar isso da leveza do vestiário. Saem os vídeos durante a semana de treinamento e a gente destaca a leveza do elenco, do vestiário, dos companheiros, enfim, profissionais. Os comentários que a gente escuta da galera que trabalha, desde da pessoa da cozinha ao brother de limpeza, que o clima tá excelente lá na cidade tricolor, nada que seja exclusivo do técnico Rogério Ceni, mas é importante ter um clima bom dentro do CT, que o pessoal gosta de trabalhar, gosta de estar, enfim, todos os fatores corroboram para essa sequência do Bahia, todos os fatores se juntam para que isso continue e que a equipe possa ir para Minas Gerais, por exemplo, fazer um bom jogo e trazer um bom resultado, se assim Deus quiser, Deus permitir. Pois eu acredito, Yuri, que você falou do Campeonato Baiano. A gente vê, né, a diferença. Quem ganhou não virou a página e o time que perdeu virou a página. Começou a pensar na competição importante do ano. Vamos refazer, vamos juntar os cacos e vamos focar no Brasileirão. E realmente é importante frisar, o Bahia, tirando, claro, esse clássico com o Vitória, não enfrentou nenhuma equipe ainda que, em teoria, não, vai lutar ali na parte de baixo, no meio de tabela. Pelo contrário. Só enfrentou time que, em teoria, brigaria pelo título ou por uma Libertadores, né? Ô Jaques, é Inter, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense e Botafogo. Sendo que dessas, Botafogo foi fora, Inter foi fora, Botafogo e Inter foi fora. Só, Grêmio em casa, Bragantino em casa. O Vitória foi fora, São os 3 jogos fora que o Bahia fez. São 3 fora, 3 em casa. Assim, sequência pesada. Bahia começou com uma sequência bem pesada de equipes que devem brigar, pelo menos, pelas primeiras 10 posições do Campeonato Brasileiro. E agora eu acho, como eu disse um pouco antes, o Bahia vai ter o maior teste, né, da temporada, que é o Atlético Mineiro, até o momento, né? É um time que vive uma grande fase, é um time também que vive um grande momento. O Milito chegou, conseguiu arrumar o time realmente. Mas me anima muito ver o Bahia tão organizado em campo, ver o Bahia tão animado, ver como o Yuri falou, o clima tão bom. E lembrar de como a gente estava no passado, né? A diferença das coisas em relação a 2023 e 2024. Em 2023 eu acho que o contrário aconteceu, né? O Bahia entra no Campeonato Brasileiro sob um título baiano que pouco disse. Não, a gente ganhou aqui o Baiano, a gente tá mais confiante, e é isso. E hoje não, a gente viu o Bahia que perdeu o título, juntou os cacos e vai fazendo muitos pontos, vai se mostrando muito forte na competição até agora. Tem o Atlético Mineiro, tem o Criciúma, o Bahia vai ter uma boa sequência em casa. Vou até olhar depois quais são os 2 próximos jogos, mas se eu não me engano são 2 jogos em Salvador. É Cruzeiro e Fortaleza. Vou até confirmar aqui depois, mas se eu não me engano, depois dessa sequência... O Fortaleza foi adiado. Seria o Fortaleza foi adiado. No final de semana do CRB. Seria isso. Nesse final de semana e acabou que não. Até por isso a gente faz 2 partidas seguidas fora de casa com Atlético Mineiro e Criciúma, porque a partida contra o Fortaleza foi adiada, não tem data, seria aqui em Salvador. Enfim, a gente vai embolar aí esse campeonato mais um pouquinho. E até esse fator é importante, porque o campeonato vai se embolar. Vai se embolar, querendo ou não, por N questões. É Copa Verde, é Copa do Nordeste, é a questão do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, enfim. Então esse campeonato vai ficar bagunçado de uma forma ou outra. Então a gente tá bem, sem precisar se preocupar. Aquele time joga ali na terça-feira, 9h30 da noite, eu tenho que estar aqui assistindo, porque esse jogo influencia diretamente aqui o que o Bahia vai fazer. O Bahia não precisa se preocupar com isso, se continuar nessa tranquilidade, se continuar pontuando e vencendo os seus jogos. Aqui, só confirmando, Yuri. Atlético Mineiro, Criciúma, brasileiro, tá? Ignorando Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Atlético Mineiro, Criciúma, Flamengo, Cruzeiro e Vasco. Essa é a sequência do Bahia. Cruzeiro e Vasco aqui em Salvador, tá? Já no mês de junho. A data, o Campeonato Brasileiro só tá definido as datas certinhas até Bahia e Criciúma. Foi a última... Que é 2 de junho. Exato. Depois tem que... Exato. Tem que desmembrar. Até por isso, a reunião tá aí pro dia 27. Lá para o dia 27 a gente deve ter uma definição do que vai acontecer no campeonato, se vai remarcar, se vai paralisar um tempo, se vai seguir, o que vai ser feito, como vai ser feito. A tabela oficial do Brasileirão não deve ter mais novidades até o dia 27. Então lá para frente, bem em cima da hora, a gente vai saber. Na teoria, no meio ali, 12 de junho, tem Bahia e Flamengo lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro.
Resta aguardar, né? Resta aguardar e ver aí o que vai acontecer com esse campeonato, o que a CBF vai decidir, o que os clubes vão achar melhor de se fazer. Tem a Copa do Nordeste nesse meio termo, nesse meio tempo, para a gente também completar. As finais estão marcadas para o comecinho de junho, se eu não me engano, são 5 e 9 de junho as finais da Copa do Nordeste. Claro, a gente precisa passar pela equipe do CRB ainda, que também vem em bom momento na Série B, mas também tem essa questão da Copa do Nordeste para a gente saber o que a gente vai fazer, o que vai acontecer. As finais, diferente dos últimos anos, que aconteciam quarta e quarta, esse ano acontecem quarta e domingo, na mesma semana, a grande final, inclusive, em um final de semana, e aí é mais um jogo para remarcar, para puxar para frente aí, que a CBF vai precisar dos times, podendo ser Bahia e Fortaleza, ou, enfim, Fortaleza sozinho, Bahia sozinho, mas são jogos que vão precisar serem remarcados também. Exatamente, né? Vai ter toda uma complicação por conta dessa situação no Rio Grande do Sul, né? Claro, a gente é solidário, mas é o que o Marinho falou. Acho que não adianta parar por parar, né? Tem que fazer todo um planejamento, tem que ver o que é que vai ser do campeonato daqui para frente. Se parar, obviamente, a gente não vai ter solução, vai ter que parar mesmo. É uma situação que tá bem complicada, tá até difícil dos times saírem, né? Tem muita gente aqui no comentário falando, não, é só ir treinar em outro estado, tá sendo muito complicado até deixar o Rio Grande do Sul, né? Não é só chegar lá que tá difícil, deixar também. Até por isso ainda os times não saíram de lá, né? Então a gente vai ficar no aguardo dessa reunião pra gente ter uma definição sobre isso. O Jax. Oi. Até para trazer a notícia completa, do Eduardo Gabardo. Ele colocou lá, ele que é jornalista lá da Rádio Gaúcha, do grupo RBS, que é o Globo lá do Rio Grande do Sul, ele coloca: a CBF não recebeu propostas de todos os clubes sobre paralisação. Edinaldo vai viajar para o Congresso da FIFA na Tailândia, que poderá definir o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Por isso, a reunião com os clubes foi marcada para 27/5, daqui ainda a 15 dias. O motivo tá aí. Pois é, né? Ainda tem outras questões também que precisam ser resolvidas aí pelo presidente. Eu acho que isso devia ser prioridade, né? Mas enfim, realmente outras coisas que já estavam marcadas, né? Essa definição. Poderia ser feito online, né? Poderia, cara. Pô, com tecnologia precisa estar todo mundo num lugar só, velho. Umas coisas. Velho? Os caras pensam com a cabeça de 1990, mas enfim. E o vice não pode também decidir também, né? Na ausência dele? O Território vice brasileiro. tá na zona de rebaixamento, vai decidir o quê, irmão? Não, pô, o vice-presidente é o vice-presidente da CBF, se tem, né? Deu pra ouvir aí, não? Eu tô te abusando. Oh, Deus, deu pra ouvir. Vai Tô te dormir, abusando, galinha. Guilherme. Tô te abusando. Eu tô ligando. Mas enfim, Tá era uma realmente. situação que poderia ser resolvida. Enfim, vamos ver se tem alguma novidade, se tem alguma mudança quanto a isso. Mas o importante mesmo é que isso aí vai ficar, pelo visto, para apenas o dia 27. Marinho!